Olá moçada, tudo bem? Então agora nós vamos fazer mais uma questão, a questão número 12 da Faculdade de Medicina de Jundiaí 2019. Mas antes da gente resolver essa questão, eu quero que você retome comigo um processo chamado processo osmótico. Osmose tem a ver com transporte de solvente. Osmose é transporte de água. E sempre durante a osmose, a água vai do meio hipotônico em direção ao meio hipertônico, ao meio de maior concentração. Então veja, vamos pensar que alguém deixou assim, cair um pouquinho de sal em cima da lesma, sem querer. E aí, você cria um meio hipertônico externo. Qual a tendência da água? É sempre equilibrar as concentrações, mas não vai dar para equilibrar. Então peraí, para tentar equilibrar as concentrações, a água vai do meio hipo para o meio hipertônico. A água vai sair do animal, porque com a queda do sal, sem querer, em cima da lesma, você teve a criação de um meio hipertônico externo. Então o bicho começa a perder água, tentando equilibrar as concentrações de maneira sem gasto de energia via osmose, ok? E o bicho acaba morrendo. Mas a tentativa de equilibrar as concentrações aconteceu. Então, todas as vezes você tem que se lembrar, sempre a água vai do meio hipotônico para o meio hipertônico, tá? Normalmente ocorre variação de volume. Então, olhe só essa imagem. Aqui eu criei uma célula eucariótica, pode ser uma ameba, de repente. Aqui fora, nós temos um meio hipertônico, uma água salgada, que tal? Um meio hipertônico. Se o meio externo é hipertônico, o meio interno é hipotônico. Qual a tendência da água? Qual a tendência é sempre ir do meio hipo para o meio hiper. Portanto, essa célula vai desidratar e vai diminuir o seu volume citoplasmático. Agora, se eu mostro para vocês uma célula hipertônica em relação ao meio, dá para ver isso? Não é? Aqui você tem uma grande concentração de sais dentro da célula. Portanto, a célula é hipertônica em relação ao meio hipotônico. Portanto, qual a tendência da água, como você já viu? Do meio hipotônico para o meio hipertônico. A água vai entrar, as concentrações não estão se igualando ainda, a água vai entrar, vai haver aumento de volume. Aumento de volume, pô! E a célula vai estourar. Não estamos falando aqui em mecanismos como vacúolo pulsátil e nada disso. Tudo bem? Nesse momento a célula vai ganhar água, vai atingir um volume máximo e como não possui parede celular, essa celulinha que está aqui, um exemplo qualquer, uma célula eucariótica, pode ser inclusive uma célula humana, ok? Sim, como não tem parede, ela vai sofrer lise. Bora, olha só o que diz essa questão para nós, que tem tudo a ver com osmose. Vamos lá? Uma célula foi colocada em meio cuja concentração de sais era desconhecida. O gráfico ilustra a variação de volume de uma célula ao longo do tempo. Então, olha só o que aconteceu aqui. Volume em função do tempo. Houve um aumento de volume, então a água entrou na célula e você já sabe que a água sempre vai do hipo em direção ao hiper. Portanto, a solução, o meio em que a célula foi colocada era um meio hipotônico. E, portanto, a água foi do hipo para o hiper, e aí a célula aumentou de volume, estourou. E aí é claro que depois ela diminui de volume, porque ela foi para o céu das células, Ghost. Bora, moçada. Letra A. Em que meio isotônico, hipotônico ou hipertônico essa célula foi colocada? Foi colocada em meio hipotônico. Justifique a sua resposta através da leitura do gráfico. Fica evidente que a célula aumentou o seu volume, ganhando água do meio. E através da osmose, sempre a água vai do meio hipo para o meio hiper, ok? Tentando equilibrar as concentrações. Nesse caso, as concentrações não foram igualadas, Por quê? Porque a célula acabou se rompendo antes disso, tá? Por isso que no final das contas tivemos a diminuição do volume, tá? Porque a célula estourou, ok? Letra B. Considere uma levedura. O que é uma levedura? A levedura é fungo unicelular. Levedura é utilizado para a fabricação de cerveja. Tudo bem? São fungos que podem realizar a fermentação para fazer o pão crescer e tudo mais. Bora, é o fermento. Tudo bem? Peraí, antes. Levedura é fungo e fungo tem parede celular. Anotou? Levedura tem parede celular. Legal. Uma clorófita, uma clorofícia,
Pode ser. Se a gente também tem parede celular, bora. E por fim, um ovócito de anfíbio que não tem parede celular. Qual dessas células poderia ter sido utilizada no experimento? Uma célula que não tem parede celular. Por quê? Porque a parede celular iria evitar o rompimento, a lise. E aqui ocorreu a lise. Então a célula animal, como não possui parede, ela vai aumentar o seu volume, mas chega uma hora que atinge o volume máximo e aí a pressão interna é tão grande, que rompe a membrana citoplasmática sem nenhum tipo de contenção. Ok? Portanto, a sua escolha deveria ser realmente um ovócito de anfíbio, assim como qualquer outra célula animal ou qualquer outra célula sem parede e sem nenhuma estrutura para eliminar o excesso de água. Tá bom? Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Um pouquinho de revisão sobre o processo osmótico. Sempre cai questões sobre processos osmóticos, tanto em outros organismos como também no organismo humano. Então, espero que você tenha gostado e vamos para a próxima.